E aí, bora conversar sobre um assunto que, olha, pega muita gente: a ansiedade. A gente ouve falar tanto, mas nem sempre entende direito o que é. A ideia aqui é justamente desmistificar isso, sabe? Trazer uma luz para a gente poder encontrar caminhos para mais calma. Então, para começar, uma pergunta que já coloca a gente para pensar. Será que toda ansiedade é ruim mesmo? Porque a gente já associou a palavra a algo negativo, né? Mas a resposta talvez seja um pouco diferente do que se imagina. Olha só que interessante. Na real, a ansiedade na sua base não é a vilã da história. Pelo contrário, ela é, na verdade, um mecanismo de sobrevivência. É o nosso corpo e a nossa mente dizendo: opa, tem coisa nova acontecendo, fica esperto. É um estado de alerta supernatural e necessário. E como é que essa ansiedade do bem funciona na prática? Sabe aquele friozinho na barriga antes de uma entrevista de emprego ou de uma apresentação importante? É isso. Ela cria essa apreensão, essa expectativa que deixa a gente mais ligado, mais focado. No fim das contas, ela nos ajuda a ter um desempenho melhor. Tá, mas e aí, onde é que a coisa desanda? Qual é o ponto em que esse mecanismo, que era para ajudar, começa a atrapalhar a nossa vida? Vamos dar uma olhada nisso agora. E a virada de chave está bem aqui. O problema começa quando a ansiedade vira um estado crônico e contínuo de susto. Pensa nessa frase. Não é mais um alerta para uma situação específica. É como se a gente vivesse assustado o tempo todo, sempre esperando a próxima coisa ruim acontecer. E na nossa cabeça, o estrago é grande. São aquelas preocupações que não param nunca. Uma impaciência constante. Um sentimento de que nada está bom o suficiente. A gente começa a exigir demais de si e dos outros. E talvez o pior, a gente abandona o presente. A cabeça está sempre lá na frente, tentando resolver um futuro que nem chegou ainda. E claro, o corpo sente o baque. Começa a aparecer tremor, tensão muscular, um cansaço que não passa, mesmo depois de uma noite de sono. Palpitação, falta de ar, tontura, a concentração some, a memória falha, dormir vira uma batalha. Ou seja, não é só coisa da cabeça, o corpo inteiro reage a esse estado de alerta. Então, o resumo da ópera é este. Quando esse estado ansioso começa a atrapalhar a nossa vida, nosso relacionamento com a gente mesmo e com as outras pessoas de forma constante, o resultado direto disso é o estresse. Vira uma bola de neve. Ok, a gente já viu os sintomas. Mas o que está por trás de tudo isso? Este material nos convida a cavar um pouco mais fundo para tentar entender a raiz do problema que vai além do que a gente vê na superfície. E o que se encontra lá no fundo, muitas vezes, é uma questão de confiança. Falta de confiança na própria capacidade, sabe? Falta de acreditar que as coisas podem sim dar certo. Às vezes é uma desconexão com o propósito da vida, com os próprios objetivos. É como se a gente perdesse a fé na gente e no fluxo das coisas. E essa comparação aqui é sensacional de tão clara. Pensa assim, a depressão, muitas vezes, é um excesso de passado, é ficar remoendo o que já foi. E a ansiedade é um excesso de futuro, se preocupando com o que ainda nem aconteceu. E no meio disso, a gente se esquece de viver o único tempo que realmente existe, o agora. Beleza, já entendemos o problema, de onde ele pode vir, mas e agora? O que a gente faz com isso? Bom, agora a gente vai para a parte prática, para as ferramentas e estratégias que podem ajudar a encontrar a calma no meio do furacão. E aqui temos 4 passos que são como pilares. Primeiro, arranjar tempo para o lazer, para fazer coisas que dão prazer de verdade. Segundo, mexer o corpo. A atividade física é fundamental para liberar a tensão. Terceiro, se conhecer melhor, entender o que aperta os nossos botões. E por último, com base nisso tudo, ir construindo tijolinho por tijolinho a autoconfiança. Essa citação de Joana de Ângeles é muito forte. Ela nos lembra que a ansiedade não fica só dentro da gente. Ela irradia, espalha uma insegurança ao redor. E a calma não é só a ausência de ansiedade. Ela é um abençoado antídoto. É algo que a gente pode cultivar ativamente para combater esse estado. E aqui, Fritz Perls traz outra ideia poderosa, a da autoaceitação. Seja como você é. Muitas vezes a ansiedade vem dessa briga interna, de querer ser uma outra pessoa que não somos. O convite dele é para a gente parar de lutar, se permitir sentir o que a gente sente e deixar nosso próprio caminho aparecer, de dentro para fora. Depois de todas essas ferramentas e reflexões, parece que tudo aponta para uma mesma direção, para um conceito central que é, talvez, a chave de tudo no manejo da ansiedade. Carpe diem. Todo mundo já ouviu essa expressão, né? Mas vamos pensar de novo no que ela significa. Não é sobreviver de forma inconsequente.
é literalmente colher o dia. É como se cada dia fosse uma fruta pronta para ser colhida. E a gente precisa estar presente para aproveitar, para extrair o suco dela. E essa é a essência de tudo. O grande remédio para o excesso de futuro é mergulhar de cabeça no presente. É aceitar e viver o que o dia de hoje apresenta, com suas alegrias e seus desafios, sem deixar a mente escapar para o amanhã. É fincar os pés no agora. E esta nossa análise se encerra com uma reflexão, que na verdade é um convite. A informação foi apresentada, as ferramentas estão aí. A questão que fica no ar é, diante disso tudo, como é que cada um de nós vai escolher ativamente viver o dia de hoje?